Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco por intermédio da sua santa palavra, trazendo assim crescimento ao nosso coração, capaz de nos conduzir em avanço rumo a uma terra prometida, rumo a uma salvação e redenção prometida, para que possamos nos tornar cada vez uma melhor versão de nós mesmos, sempre olhando para o alvo, que é a superioridade do Filho. Vamos lá? O texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Quero ler com vocês o capítulo 5, a partir do verso 43, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ele fala: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do Pai, que está no céu, pois ele dá a luz do sol, tanto para os maus como para os bons, e faz chover tanto sobre o justo como o injusto. Se amarem apenas aqueles que o amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, eles estarão fazendo nada demais. Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Glória a Deus, irmãos. Difícil, né? Essas palavras de Jesus, mas verdadeiras e totalmente possíveis de serem cumpridas na vida do crente fiel. O contexto aqui é logo depois, quando Jesus passa pela tentação, passa pelo deserto e começa a pregar no Sermão do Monte, onde ele dá várias características, a qual eu creio que, além de serem sequenciadas, são atributos que todo crente verdadeiro em Cristo busca para o seu coração, principalmente Mateus capítulo 5, versículo 8, a pureza de coração que nos permite ver Deus face a face. Quem aí quer sentar com Jesus num banquinho de praça, irmão, num campo todo florido, onde nós podemos nos derramar em cima dele? Bom, essa vontade, ela queima em meu coração, e eu creio que mais cedo ou mais tarde farei isso. O autor de toda a vida, o autor de toda a criação, imagina um encontro com ele, que sobrenatural, que extraordinário, que fenomenal. Bom, eu não sei se vocês desejam, eu desejo. E aqui o Senhor Jesus, ele começa justamente a ensinar, irmão. Primeiro um momento de ensinamento, e eu creio que o desfecho não seja aqui, mas aquilo que mostra justamente o para que ele veio, ser perfeito como seu Pai Celestial. E nós vamos chegar lá. Pensando nisso, vamos fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Irmão, Jesus, hora nenhuma, ele foi contra o Antigo Testamento. Não é isso. A grande questão é que havia, e até hoje nós vemos isso acontecer com bastante frequência, aquela velha opinião formada sobre tudo. Jesus não se opõe ao Antigo Testamento hora nenhuma, ele se opõe às interpretações. E ele veio justamente para corrigir isso. O próprio Deus teve que descer na terra para dar um fim nos falsos ensinamentos. E nós vemos acontecer com bastante frequência, irmão. Eu discipulo muita gente por aí, até por causa das feridas que eu tive da religião. A religião me machucou muito. E eu custei, sabe, a encontrar cura na mesa de Deus para me curar da religião. Sabe, eu sei que todas as igrejas têm os seus rudimentos, mas é possível encontrar uma igreja o mais próximo da Bíblia, que se preocupe muito mais com as pessoas do que propriamente com a estrutura erguida. E nós vemos hoje com grande dificuldade pessoas que até apoiam, sabe, esse tipo de atitude. É como se um cristão que apoia aborto, é como um cristão que apoia algumas outras coisas que nós temos visto por aí. Irmãos, eu me posiciono totalmente contra, porque Jesus, ele é a favor do amor e a favor da vida. E nesse texto nós vemos que para se amar tem que ter coragem. E tem que ter coragem, inclusive, de expor os falsos ensinos. Paulo fala em Efésios 5,11 que nós não devemos
apoiar as obras infrutíferas das trevas. O que quer dizer isso? Se posicionar contra. Ele fala, antes denunciai-as. E é o que Jesus está fazendo. Olha o que fala em Zacarias, capítulo 10, versículo 2. Ele fala assim, as promessas dos adivinhadores são um monte de mentiras bobas. Sonhos que não adiantam, interpretações de sonhos que não adiantam em nada, nunca se realizam. Judá e Israel andam perdidos como ovelhas e todos os atacam porque não há pastor para protegê-las. Não há pastor, e o pastor fala da figura de cuidado, irmão. Uma das coisas que aconteceu com o Senhor Jesus quando ele morreu foi as ovelhas se dispersarem porque era como se estivesse perdido. Eu vivi isso na minha vida, irmão. Vivi isso e sei como é doloroso, porque botamos expectativas e talvez seja até culpa minha. Não estou aqui para julgar ninguém, não é essa a questão. Mas devemos colocar a expectativa em Cristo e gastar tempo com a palavra para que nós não venhamos a ser enganados com lobos devoradores, porque existem muitos por aí. Olha, a palavra fala no versículo 44, eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem. Bom, aqui dá para entender o porquê que muitos apoiam alguns certos tipos de conduta. É muito fácil, irmão, porque quando Cristo chegou, ele chegou justamente para mostrar que nós não merecíamos tudo que o Pai nos dava, que a graça é imerecida e gratuita. E muitas vezes pregar a graça, ela traz de certa forma para nós uma característica justamente que muitas pessoas não querem que ela saiba o quê? Que ela é acessível a todos, irmão. Acessível a todos, inclusive aos inimigos. Inclusive a quem não se arrependeu ainda. Inclusive a quem está, e principalmente a quem está lá atolado no pecado. Porque é essa pessoa de fato que precisa. Por isso ele dá a figura dos 99 justos e a ovelha que se perdeu. Foi uma ovelha que se perdeu sozinha, irmão. Fazia parte do rebanho. Ela se perdeu, ela escolheu. Por quê? Talvez porque estivesse decepcionada. Talvez porque um domingo que deixou de ir na igreja, o pastor da igreja postou lá no Facebook dela, afastado da igreja, mais perto de Deus, o maior fake news, e machucou o coração daquela ovelha. Não é verdade? Lá perto fala que ama, na hora que vai apoiar as obras, as construções, e aí nessa hora é bem querido, mas na hora que verdadeiramente, sabe, afasta um pouquinho porque está chateado, magoado, a coisa muda de figura, não é verdade? Mas olha o que Paulo fala sobre a lei do amor, e eu gosto, irmão, porque a lei agora, de fato, ela é Cristo, e Cristo nos capacita a viver, inclusive o Antigo Testamento, irmãos. Olha, Gálatas 6, versículo 2, diz o seguinte, vamos ler? Partilhem as dificuldades e problemas um dos outros, obedecendo dessa forma a lei de Cristo. Quero ler na versão Ferreira de Almeida. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O grande problema, irmão, e eu vejo isso, que justamente muitas pessoas querem forçar as outras a se posicionar em Cristo por medo, por violência, por pressão, até mesmo sentimental. E é fato que as Escrituras nos revelam que nós devemos levar um dos outros, não é um só levar. Não é um só que deve fazer tudo, isso eu sei. Estou aqui e eu não me nego a fazer, irmão. Às vezes, alguns irmãos mais fracos eu suporto e até, sabe, aguento calado ouvir algumas coisas, irmãos, que em outrora eu não aguentaria. Em outrora eu me explodiria. Por quê? Porque o Espírito Santo me capacitou. Porque agora o amor é a única lei. Eu quero repetir. O amor é a única lei. E nessa caminhada nós vamos descobrir que para se amar é necessário ter coragem. Para se amar é muito mais difícil do que pegar um microfone ou, sabe, dizer eu te amo e pregar um monte de palavras de amor, mas quando a dificuldade vem, que é justamente na segunda, na terça e na quarta, onde a pessoa vai enfrentar o verdadeiro campo de batalha, e o mundo é um campo minado, é que é ali que nós devemos estar presentes. Olha, a gente vê muita coisa, sabe? Hoje mesmo eu ouvi um testemunho
não vou nem compartilhar, mas sabe, de pastores que querem agir de duas formas, irmão, e todos nós somos pastores em potencial. Nós somos chamados todos a levar as cargas um dos outros. É todos que decidiram ser cristãos, obedecer às palavras do mestre. Então nós devemos sim orar pelos nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, irmão. Muitas vezes nós vamos perceber que as pessoas, elas não querem, irmão, e elas se tornam inimigas de uma hora para outra, porque é só dar uma brecha, é só pecar e Satanás, o Satã invadiu o coração, e aí eu devo virar as costas para ela? Não, é aquela pessoa que precisa mais de amor, irmão. E o amor, ele se faz na verdade, logicamente. No versículo 45, ele fala: desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai. O amor mostra que nós somos filhos, irmão. Sabe, não é ali, sabe, em eventos específicos. E logicamente isso deve ser feito, irmão. Não estou aqui pregando contra, não. Alimentando com cesta básica, sabe? Aí dando um abraço para os outros ver, pagando para os outros fazer. Não é isso, não, irmão. É assumir a briga ali como sua mesmo. Como ir atrás da ovelha perdida, sabe? O amor que mostra quem é que nós somos. É o amor que mostra que nós somos filhos de Deus. É desse modo que vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai. Vamos ver o que ele fala, irmão. Vamos ver o que ele fala em João capítulo... Eu gosto desse versículo, irmão, e eu gosto muito mesmo, porque ele mostra a verdadeira essência do cristão. João capítulo 13, versículo 14 e 15. Logo depois de lavar os pés. Irmão, o que lá significa a lavagem dos pés na sua essência? Tirar dos outros com paciência, numa posição de servo, que era o servo que fazia isso. Era uma posição, se colocar na posição de servo, para ajudar a pessoa a tirar os carrapichos, os timbetes, sabe, os machucados da caminhada, e principalmente deixar limpo para um novo caminhar. E no João capítulo 13, no versículo 34 e 35, ele fala: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu também vos amei. E como que ele nos amou, irmão? Sem merecer. Eu, por exemplo, eu fico olhando para mim, irmão, um pecador de primeira, sabe, obstinado. Eu sei que muitos se assustam quando eu falo, meu irmão, mas eu não tenho vergonha não de falar das minhas fraquezas. Estou aqui em aperfeiçoamento. Melhorei muito já confessando as minhas fraquezas, sabe? Agora tem uns que se escondem, né, disso, né? Não tem fraqueza, né? É santo. Bom, assim como eu vos amei, e vos que também vós vos ameis uns aos outros. Eu quero ler na versão Viva o versículo 35, que diz o seguinte, irmão: esse profundo amor que vocês tiverem um pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. E a lei sem amor, irmão, ela se torna laço. A lei sem amor, irmão, ela se torna laço. A fé sem amor, irmão, ela se torna faca. E a verdade sem amor se torna vaidade. E o que o sistema implantado no mundo faz, irmão? O sistema no mundo nos faz nos sentirmos culpados. Porque uma pessoa que se sente culpado, se sente condenado pelo seu pecado, ela é uma presa fácil para o sistema. Conseguem guiar os passos dessa pessoa, mas em Romanos 8:1 diz que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não somos mais presa fácil para o sistema. O que Jesus está falando, irmão, que eu devo amar o meu irmão mesmo que em dificuldade, que a fraqueza dele não pode se tornar moeda para mim amar ele, não. O amor é a lei. Rabadassoia. É difícil, né, irmão? É difícil amar quando o irmão está alfinetando naquela mesma ferida. Mas essa é a verdade das Escrituras. Olha, e ele fala: se amarem apenas aqueles que os amam, versículo 46. Não, primeiro, vamos voltar aqui, ó. Ele dá uma revelação que eu creio que é profunda. Ele fala assim, ó: pois, está falando do Pai, pois ele
ele dá a luz do sol tanto aos maus como aos bons, e faz chover tanto sobre os justos como os injustos. O que ele está falando, irmão? Do sobrenatural de Deus, aquilo que Deus só controla. A natureza é controlada pelo poder de Deus, irmão, e ela age de forma imparcial. É maravilhoso isso, não é verdade? O sol fala até da angústia, irmão, em muitas passagens, mas também fala da justiça de Deus. E a chuva fala justamente das bênçãos de Deus. Então Deus é abençoador com todos, irmão. Atos 10:34, Deus não age com favoritismo. Eu quero repetir, Deus não age com favoritismo. Irmão, eu me recuso a crer que Deus tem um filho favorito. Me recuso mesmo, porque as escrituras não apontam para isso. As escrituras apontam que ele faz diferença justamente no dia do juízo daquele que serve e daquele que não serve. Aí nesse dia haverá um resgate por meio da sua ação sobrenatural. Muitas pessoas levarão arrependimento. Agora, enquanto não houver a vinda de Jesus factual do fim dos tempos, em nuvem de glória, arrebatando a sua igreja, irmão, e até depois daquele tempo ainda haverá um período de arrependimento, nós vivemos o tempo favorável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o tempo de graça, que a dispensação, irmão, é a graça. É a graça, e ela está aceitável para qualquer um. Então, em períodos assim, ele mostra o seu poder. Para quê? Para que possam gerar arrependimento. Mas ele age imparcialmente, ela vem com todo mundo. Aí, naquele momento, ele dá a estrutura. Por como, irmão? Aquele que pratica a palavra. Aí o vento bate, a chuva bate, as enchentes batem, e ele continua de pé. E as pessoas começam a observar isso. Mas nós percebemos que o agir é igual com todo mundo. E no 47, ele fala, no 46, ele fala, se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo, irmão. E aqui eu quero entrar um pouco na lei, porque nós vemos o texto de Zaqueu, e eu quero justamente puxar aqui um versículo dele, porque Zaqueu mostra justamente o tipo de pessoa que esses cobradores de impostos eram. Quando ele está em cima da figueira, que tem a tipologia, mostra que ele se vê acima dos outros. E os cobradores de impostos, de fato, eles não se misturavam naquele contexto, primeiro, porque eles eram muito odiados. Mesmo eles sendo israelitas, as pessoas viam eles como inimigos, porque eles trabalhavam para o governo opressor. Tinham uma ideia diferente, mas a verdade é que eles estavam ali, meu irmão, correndo pela família deles. O problema é que muitas vezes eles usavam de desonestidade, suborno para facilitar algumas coisas, e nós vemos isso até hoje, não é verdade? Agora, o que o Jesus está falando? Está falando que nós devemos mudar a maneira de pensar, porque se os cobradores de impostos são são tratados dessa forma, o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos amar eles para que, através do amor, eles pudessem ser curados. Então, o que acontece, irmão? É uma nova maneira de pensar que Jesus está trazendo. Lucas 19:6 diz, Zaqueu desceu apressadamente e levou Jesus para casa, porque Jesus disse para ele, desce contigo, Zaqueu, eu vou ter contigo na tua casa. O que Jesus está falando? Hoje chegou salvação na sua casa. Jesus amou ele ali naquele momento. E o que aconteceu como resultado desse amor? Ele cumpriu a lei, devolvendo, se eu não me engano está em Êxodo 21, 22, por ali, que ele deveria ressarcir 4 vezes mais, e ele começa a ressarcir aqueles que ele tinha juntado dinheiro inapropriadamente. Jesus mostra que o amor é a salvação. E para se amar é necessário ter coragem. Amar uma pessoa que roubou da gente, uma pessoa que nos fez tanto mal, uma pessoa que nos traiu. Quem é o maluco que faz isso? Mas eu sou fã do homem que compartilhou o pão e nos ensinou o verdadeiro significado da palavra perdão. Sempre estendeu a mão para os loucos na escuridão. Rabada sobianda, rabada caia. Rica manda randa chaya.
Rabandarraia, essa palavra ela fere o ego, que bom, aleluia, Rabandacaia, porque eu não dou conta, Ramandachaya, de amar, de dar um abraço em quem tanto me fez mal, e logo eu de vítima passo a fazer parte dos agressores, não é verdade? Mas para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos renovar o nosso entendimento para que sejamos capacitados. Olha, a palavra diz, irmão, se cumprimentarem apenas seus amigos, que estão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. E os israelitas faziam isso, irmão, para manter a boa vizinhança ali com os gentios, sabe? Aquele que cumprimenta. Agora nós vemos muito, né, na época de política, né, irmão? Tem muito aí abraçando criancinha, né? E as promessas cumpridas? Por quê, irmão? Porque nós devemos deixar de lado todo o nosso egoísmo, de pensar só em nós, pensar, olhar para o próximo, abrir o vidro na janela, abrir a janela no semáforo, perguntar àquele irmão por que ele está lá, ter coragem, sabe? A vida é muito mais que isso. Por quê, irmão? Olha, tem um texto aqui que ele é fortíssimo, que ele é utilizado, e lá na minha igreja, por exemplo, lá na minha antiga comunidade, não é mais a minha igreja, utilizavam muito esse texto para ministrar a Santa Ceia. E eu quero trazer ele hoje aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, quero ler com vocês o versículo 26 e 27. Porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor. Morte que ele sofreu por vocês, façam isso até que ele venha. Portanto, se alguém comer esse pão e beber esse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado do pecado contra o corpo e o sangue de Jesus. E muitas vezes eu vi falar que a maneira indigna era justamente de não ser batizado. Mas em hora nenhuma as escrituras que eles apontam justamente em 1 Coríntios 12, que é ali na frente, logo um pouco ali na frente, falando do corpo de Cristo, fala justamente sobre estar bem ajustado. Não fala que é sobre o batismo, irmão. Não fala que todos devem ser batizados. Então aquele que não é batizado, e tem muitos que acham que não devem ser batizados porque devem ser perfeitos primeiro, e o batismo é só um rito de iniciação e de purificação. Olha, eu vou falar para vocês, irmão, bem rasgado, eu ainda peco, e ainda creio que vou cometer alguns pecados na minha caminhada, sabe, nada muito escandaloso e muito grande, irmão, sabe, mas eu peco. Você não peca, não? Responde aí você para mim no comentário se você não peca. Eu peco, sabe, de vez em quando eu cometo alguns pecados, eu sou pecador, a minha carne é pecadora, eu tenho desejo e eu luto incessantemente contra isso. Muito mesmo. Por quê? Porque eu quero me parecer com meu pai. Mas eu ainda estou nessa carne. E quando ele me vê justiça verdadeira em mim, ele me leva para o céu. Mas se você está aqui, irmão, duvido muito. Sabe, que não peque, que não... Eu duvido muito de quem não manca, de quem não cai de vez em quando, sabe? Agora, o culpado do corpo e do sangue, irmão, é aqueles que não ajustavam. Por quê? O que acontecia com essa igreja aqui, irmão, de Coríntios? Eles começavam a comer, e a ceia lá não era aquele pãozinho, o suquinho de uva que o pastor dá lá, não. Irmão, era uma ceia mesmo, era um banquete. E eles deixavam pessoas de fora, irmão. De fora, sabe? De fora, por quê? Porque não se consideravam merecedores, se achavam melhores, sabe? E por isso que Paulo fala, é por isso que muitos de vocês estão fracos, doentes, muitos já morreram. Olha o que ele fala aqui no versículo, vamos ler no versículo 17. A seguir vem outra coisa, com que não posso concordar. Parece que quando vocês se reúnem para o culto de comunhão, eles fazem mais mal do que bem. Tendo ouvido da discussão que ocorre durante as reuniões e das divisões que surgem entre vocês, eu posso realmente crer nisso? Mas propõe que isso não seja necessário. E qual que era a divisão, irmão? Alguns comiam e outros não comiam. Então não tinha a ver com batismo, irmão. Então não tem a ver com cumprimento, tem a ver com o egoísmo do coração, sabe? De querer estar bem na fita, de querer se mostrar melhor. Até os gentios fazem isso, sabe? Querem se dar bem. Não, vocês não, irmão. Vocês vão ajustar o corpo na medida perfeita. Aquele que está mais fraco, honre ele mais. Aquele que está com mais dificuldade, pega a mão e puxa ele com força.
Dá mais pão para esse homem, porque ele precisa de mais força. Dá mais pão para essa mulher, meu irmão. Por quê? A ideia é ir todo mundo junto, a missão é de resgate. Por isso que ele fala, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. E que perfeição é essa, meu irmão? A da justiça divina, de amar aquilo que parece ser impossível de amar. Essa se faz a verdadeira, suprema e digna justiça de Deus, irmão. É quando nós estendemos a mão para quem está caído, sem olhar o que ele fez. Primeiro levanta, irmão, depois exorta, primeiro ajuda e depois a gente vê o que faz, sabe? A cada pessoa vai ter uma maneira de trabalhar, irmão. Não estou aqui passando a mão na cabeça de pecado, não. Não estou mesmo, não, irmão. Quando eu caio, eu tenho uma... Olha, quando a gente cai, irmão, a gente se sente muito culpado. Eu sei que à medida que vai caminhando, vai ficando cada vez mais resistente à caída, irmão. Você vai ficando mais forte, você vai eliminando os erros e o Espírito Santo é capaz de te aperfeiçoar em graça, assim, para te livrar das tentações, por meio de oração. Não estou pregando aqui a favor do pecado de forma nenhuma. O pecado é um ato de injustiça contra você e contra o seu próximo. E no pecado não há amor. Não há. Mas o problema é quando nós usamos o pecado do outro, irmão, para afastar ele de nós. Aí há uma dificuldade muito grande, porque Jesus ele veio para os pecadores. Ele veio justamente para esses, do qual eu me incluo, do qual Paulo fala em 1 Timóteo 1,15. Essa mensagem é fiel, que Jesus Cristo veio para os pecadores, e Paulo fala, do qual eu sou o pior deles. A perfeição, meu irmão, tem em seu âmago o amor. O amor é a única lei. Para se amar é necessário ter coragem. Quero ler com vocês 1 de João, capítulo 4, versículo 16, para encerrar. Nós já sabemos quanto Deus nos ama, porque já sentimos o seu amor e porque cremos nele, quando ele nos diz que nos ama profundamente. Deus é amor, e qualquer um que vive em amor está vivendo em Deus, e Deus está vivendo nele. Amor é o caminho. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.